É? Graças a Deus. Então, nosso boa noite, né? Tradicional. Essa noite, a palestra vai ser com uma pessoa muito especial. Eu estou falando com um amigo, né? De longa data. E a nossa vibração, acredito que todos têm esse mesmo sentimento, para que seja o início de uma jornada próspera, de amor, de fraternidade que ela tem muito, de amizade, que a gente aceite essa palestra da noite como uma conversa de amigos, e que cada um de nós possamos fazer bom proveito. Temos certeza que é de coração essa palestra, então o desejo da minha amiga, coração, tudo de bom. Uma bela palestra, e que nossos amigos espirituais possam inspirar cada um de nós com as nossas preces, no silêncio dos nossos corações, para que possamos absorver toda a atmosfera gostosa, amorosa, que esse lar espiritual proporciona a cada um de nós, que possamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador de amor infinito, rogando as suas bênçãos, a sua misericórdia sobre cada um de nós, que possamos, no nosso coração aberto, receber de bom grado as bênçãos e fazer bom uso dessas bênçãos. Principalmente se a gente conseguir compartilhar com todas as pessoas que sabemos que necessitam de paz, de harmonia, de esperança no coração de cada um. Então, nesse sentido, eu convido a todos vocês a fechar os olhos na matéria, abrir os nossos corações e dizer com todo amor e carinho ao nosso Pai Criador: Pai, seja feita a sua bondade, a sua vontade, hoje e sempre. Que possamos, com os pensamentos, mas sobretudo, trilhando o caminho que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nos convida, para que a gente possa sempre ser essa pessoa que Deus usa para poder espalhar amor, espalhar esperança e fé no coração de cada um que encontramos hoje nos nossos caminhos. Então vamos iniciar a nossa palestra da noite com muito amor, com muita fé e com muita confiança a Deus, dizendo assim, no silêncio, no nosso coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Saúde e paz para todos nós. Vamos ficar bem amigos. Venham, Paulo, por favor. Muito obrigada por suas De palavras. coração, né? Você sabe que... Amigo de verdade é assim, né? Né? A gente... Ele não fala os defeitos, fala as qualidades da gente. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ivanil. Eu sou uma das tarefeiras aqui da Casa Assistencial. E eu vim aqui hoje só para falar um pouquinho sobre os anjos guardiões. Não é uma palestra, como o senhor me disse que eu vou dar uma palestra. Eu vou estudar com vocês um pouco dos anjos guardiões. E aí, eu peço para que vocês, depois desse estudo, quem tiver dúvida depois, olhe nas questões 496 e 401 do Livro dos Espíritos. Mais tarde eu vou responder para isso.
gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Tá bom? Alguém aqui sabe o que são anjos guardiões? Tem noção do que seja anjo guardião? É um amigo protetor que dá pra gente tudo pra frente. Nunca desabandona. Sempre nos agradecer. A mesma ajuda na vida dos seus conselhos, quebrando a casa, os outros lados, esperando as ações. Se alguém aqui já passou assim por um momento difícil, um problema grande, que não via solução, né, se desesperava. E eu falo de problemas que você olha lá na frente e não vê saída. Não é? Basta aquele desespero, né, uma angústia. Aí você vai dormir. Durante o sono, aquele negócio, cabeça da gente, né? Aí você resolve o problema. Quando é de manhã, você fala, caramba, olha o que eu pensei. Por que eu não pensei nisso antes, né? E você acha que foi você mesmo que pensou? Não. Claro que não, né? Olha, baseado no livro dos Espíritos, que nem eu falei agora há pouco, na questão 490 e 495, nós vamos procurar compreender quem são esses Espíritos de Deus, esses anjos guardiões que vêm para nos socorrer. Deus, em sua infinita bondade, Ele colocou do lado de cada um de nós um irmãozinho para estar nos incluindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir, né? Você acha que você está sozinho? Você acha? O senhor acha, seu João? O senhor está sozinho? Não. Estou sempre com Deus. Mas para chegar a Deus, é longe. Então Ele manda lá os seus soldados, que são os nossos anjos guardiões, que vêm cuidar da gente, os nossos mentores espirituais, que nem aqui nós temos o Dr. Celso, o Dr. Ernesto, que através deles, eles vêm buscar os problemas da gente e levam lá, e para eles é mais fácil resolver, né, Gabriela? A gente vê os problemas assim acontecendo e bate um desespero. Meu Deus, como que a gente fica? A doutrina espírita, ela vem nos trazer esse consolo. E ela mostra que nós nunca estamos sozinhos. Dia após dia, ela nos dá essa certeza. Nós não estamos sozinhos. Ao nosso lado, nós temos aqui o nosso irmãozinho socorrendo. O Kardec nos ensina que eles pertencem sempre a uma ordem mais elevada. O anjinho que está aqui do nosso lado não é um ser assim, do mesmo nível que nós temos, de evolução que nós temos. Eles são uma das classes mais elevadas que existem dos anjos, dos arcanjos, dos mentores, dos nossos amigos de luz. Porque existe uma hierarquia até chegar a Deus, que nem o Sr. João disse. Não é assim direto, chega lá, bate na porta e vai para chegar até Deus. Precisa dos nossos amigos. Vocês são muito silenciosos. Não presta atenção em mim. Presta atenção. Olha, isso nos leva a uma reflexão, né? Se o nosso anjo guardião é um espírito elevado, então tudo bem o que a gente sente, né? Aquela inspiração, aquele sonho que eu falei lá no começo. Nós temos paciência, vem não sei de onde, né? Tem a compreensão. Isso é a influência do nosso anjo. A influência amorosa desse espírito que está ao nosso lado sempre, nos socorrendo e nos amparando. Por outro lado,
às vezes tem aqueles pensamentos, né? Aqueles pensamentos que a gente está se pesquisando. Você está numa boa elevação e vem o pensamento ruim. O que a gente tem que fazer? Hein? Pensamento errado, que nos leva a erro, que nos leva a ficar irritados. Que às vezes do nada a gente sente aquela tristeza profunda. Vai me dizer que vocês não sentem. Estou quieta assim, não estou de repente, aquela tristeza, caramba. Meu Deus, o que está acontecendo hoje? O que é? É que a gente abriu guarda e nós deixamos que o nosso irmãozinho tomasse conta. Sabe aqueles desenhos animados que tem de antigamente? Aliás, acho que tem até hoje, eu nunca mais vi esse desenho, que tem um anjinho bom e um anjinho ruim. Vocês sabem? Já viram? Lembra disso? A gente tem isso aqui também. O anjinho bom, ele está ali quando a nossa energia está boa também. O anjinho ruim vem quando a gente começa a pensar besteira, quando pensa com os pensamentos negativos, né? De repente, do nada, você muda o seu comportamento, você começa a falar palavrão, né? Ai, por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente não faz uma prece, a gente não entra numa boa vibração, não entra com a caridade na nossa vida. Aí isso abre porta para eles normalmente fazer festa na nossa vida, né? Os espíritos nos ensinam que os bons espíritos nunca nos fazem mal. Quem fazem são os não tão bons assim, né? A gente não pode falar mal dos espíritos, e sim dos espíritos não tão bons assim. Então, nós começamos a entender algo muito bonito. Deus, muito forte, né? Deus, em sua sabedoria, Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, a gente abre essas portas que deixam esses nossos amiguinhos menos esclarecidos, que são os espíritos e os anjos não tão bons assim, tomarem conta da nossa cabecinha e falar essas besteirinhas que a gente fala disso, né? Mas ao mesmo tempo, ele não nos deixou desamparados. Por quê? Porque ele deixou ali o nosso anjinho e o anjo vai estar intuindo. Se a gente estiver numa boa vibração e começar esses pensamentos tortos, ele vai estar na mesma vibração que a gente e nós vamos conseguir firmar o nosso pensamento, que tá bom fazer uma prece, abrir o coração, falar coisas boas, né? Não entrar em desespero. Tem gente que quando acontece algum problema, ao invés de fazer uma prece e ser bem positiva, não. Aí isso aconteceu, né? Pensa dali para pior, vai a ladeira abaixo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Se a gente tiver uma boa vibração, o anjinho vai estar ali do lado da gente e ele vai intuir, e não vai nos deixar ir a ladeira abaixo que a gente está querendo ir, né? Sabe o que é isso? É a harmonia das leis divinas. Deus é tão bom e generoso que Ele deixou isso pra gente. Ele deixou a liberdade pra gente amparar o nosso irmão, pra gente seguir caminhando junto com o nosso irmão que está necessitado. E às vezes a gente até vai caminhando achando, né, que ele está necessitado, enfim, ele termina ajudando a gente. Que o protetor dele vai ver, poxa vida, ele está precisando mais do que eu, né? Aí ele vai lá e te socorre. Então, vamos abrir o nosso coração para o estudo agora, que eu vou começar a falar um pouco das coisas que o Kardec falou para a gente. Ele deixou aqui para a gente, no Livro dos Espíritos, muitos ensinamentos. Kardec, quando ele começou a fazer as obras dele, que são 5 obras, que eu não me lembro assim, no momento, quando eu pergunto para ela sabe de cor salteado. E aí, Kardec, ele fazia assim, para ele entrar nesses assuntos que a gente está conversando, ele foi para vários países diferentes. Ele, se não me engano, ele era francês. Então ele ia, tipo, nos Estados Unidos, Nova York, é Estados Unidos, né, outros países.
E lá, ele fazia perguntas distintas a alguns espíritos. No outro país, ele fazia outra pergunta. No outro, ele fazia outra pergunta. E as respostas sempre batiam. Com isso, ele fez as 5 obras dele. Ele fez esse, que eu vou ler para vocês agora, algumas perguntas, que é o Livro dos Espíritos. Eu gostaria que vocês estivessem aqui na biblioteca. Tem, se alguém tiver interesse, pode ir lá pegar, que tem. Se não tiver, vira e mexe, tem algum tarefeiro que está usando e traz de volta, eles podem pegar. Então, eu vou começar com a questão 490, que é: o que se deve entender por um anjo da guarda? Aquilo que a Ivone respondeu, né, Ivone? O que você acha que é um anjo da guarda? Você já ouviu o que é um anjo da guarda, não é Deus? O anjo da guarda é o anjo que protege a gente. É o protetor nosso. Isso, é o nosso protetor. E qual a missão do nosso protetor? Qual é a missão dele? A missão dele é proteger nós. É proteger. Como que ele gosta da gente? O quanto que ele gosta da gente? Com que carinho que ele vem cuidar da gente? Sabe como? Ele gosta da gente com um carinho de um pai. Ele ama a gente, o seu mentor, o mentor do Guilherme, adora ele. Ama ele como se fosse o pai dele. Estou falando do seu anjo da guarda, Guilherme. Ele adora você, sabia? Eu vou falar para você o que foi que os espíritos responderam para Kardec aqui. Qual é a missão? A missão, Sr. João, é de um pai para com os filhos. É conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Às vezes não bate o desespero, Guilherme? Sim. Você fica nervoso, né, Guilherme? Você briga com a tua mãe, Guilherme? Um pouquinho. Você acredita que você tem um anjo da guarda que pode te ajudar? E ele está sempre com você te ajudando. E ele te trouxe aqui para escutar um pouquinho sobre ele. E ele te ama. Assim como você, Rosana, a Fê, Renan, Cris, vocês todos. A mim. Amo meu anjo. Como é que a gente faz para saber se o anjo está com a gente? Como é que você faz para saber se o anjo está te ouvindo? Se ele vai te socorrer a hora que você precisa? Como é que vocês fazem? Aquilo que eu falei agora há pouquinho. Entrando em vibração. Uma vibração boa, fazendo prece. Ele vai estar sempre perto e ele não vai se distanciar. Outra pergunta. O espírito protetor, que é o nosso anjo, quando eu falo espírito protetor, é como está colocado aqui no livro. Esse espírito protetor, vocês se entendam como o anjo da guarda, tá? O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento, sim. Desde o nascimento até a morte. Se a gente começa a falar desde antes, nós sabemos que é antes, porque nós fazemos um estudo espírita. Aqui, como nós estamos ensinando para os nossos irmãos, porque se vocês quiserem ir até a fundo, vocês têm que fazer o seguinte: pegar esse livro aqui, ó, ir lá e estudar, que nem ela está falando, é desde antes, assim, desde a concepção, já temos o nosso guardião. Mas a hora que a gente nasce, ele vem. E o que responde o Espírito é isso aqui, ó. Desde o nascimento até a morte. E frequentemente ele segue depois da morte. Na vida espírita e mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Porque o tempo deles é diferente do nosso, né? Então, eu falei aqui, ele falou aqui, fase curta. Fase curta, para ele, 5 minutos, 1 segundo, sei lá. Para a gente é 10, 20 minutos. Né? Demora bastante, né, Ivone? Sim, nosso tempo é diferente. Nosso tempo é diferente deles. Ó, aqui tem uma outra pergunta. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou é obrigatória? Ele vem aqui, Deus manda, eles vêm porque ele quer ou é obrigado a vir? É Deus que manda. Deus que é o chefe dele. Deus falou assim, ó, vai lá e cuida do seu João. Você acha que ele quis vir
Ele veio, ele reclamou? Ele é obrigado a vir porque ele mandou vir tomar conta do seu João? Não, é voluntário. O Espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. O que são seres simpáticos? Às vezes, um anjo desencarnado, perdão, gente, um anjo pode ser, sim, um amigo que a gente teve que desencarnou, que tenha sido um espírito bastante elevado, né? Porque para ser, como a gente disse lá no início, para ser um anjo guardião, um anjo da guarda, ele tem que ser bastante bonito. Então, se desencarnou uma pessoa que a gente gosta muito, e ele tem essa elevação, um espírito bem elevado, ele tem a condição de vir e tomar conta daquele espírito. Tá? Para uns, isso é um prazer. Para outros, isso é uma missão, um dever. Olha, o espírito protetor está fatalmente ligado ao seu ser que foi confiado como anjo da guarda. É isso que eu falei agora há pouco. Eu vou até pular essa pergunta, porque foi isso que eu falei. Tá? O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode lhe fazer o mal? Você acha que o espírito sai, que o anjo da guarda sai de perto da gente? Não? Nem quando você pensa as coisas tortas e erradas? Sim. O que você acha? Você acha que ele sai? Não, gente, porque ele mais tenta me induzir ao bem, para não fazer algo errado. Acho que ele vem me induzir a fazer o bem e desviar daquele caminho errado, alguma coisa que eu sei. Então, olha, gente, o espírito ele não fica 24 horas aqui do meu lado, do seu lado. Ele tem um cantinho dele para ele ficar. Principalmente quando a gente não está na mesma vibração que ele. Quando ele está sempre do lado da gente. Aí você começou a pensar torto, ele vai dar um rolê. Ele sai. Por quê? Não é porque ele é ruim, não. Não é porque ele é ruim. É porque ele não está na mesma vibração. O pensamento dele é diferente do seu. Ele está pensando coisas boas. A aura dele é clara, a luz dele é a luz dele. Né? E você está naquela que está lá ladeira abaixo, poxa, não vou ficar. E por que você ficou assim? Porque você não ouviu o que ele falou para você. Não estava ligado. Não estava ligado com ele o tempo todo. E, como eu falei, como que a gente faz para ficar ligado o tempo todo com o anjo? Ficar em prece, ficar em vibração, ficar em oração, porque a gente não sai da mesma sintonia que ele está no momento. Tá? Então, respondeu você? O Ivanil, Fale. mas a nossa amiga ali tem razão. Mesmo eu não estando na mesma vibração que o meu anjo da guarda, se eu estou para cometer uma coisa que não é certa, não é correta, ele tenta, de todas as maneiras, passar aquela vibração para mim. Não, Sônia, é assim, ó, você o que está não... escrito aqui no livro é o seguinte: quando você está na mesma vibração que ele, você não vai sucumbir, não vai correr, não vai sair correndo do que vai acontecer de bom ou de ruim. Se você está na mesma vibração dele, ótimo, não te acontece coisa ruim. Se vai te acontecer coisa ruim é porque você caiu no nível. Você não entendeu o que ela falou. Porque é assim, ó, nós, no nosso dia a dia, a gente não faz 24 horas só de coisas boas. E a gente não pensa só em coisas boas 24 horas por dia. Então é assim, quando eu, Sônia, o meu protetor tá lá, tá vendo, ó, a Sônia tá pensando coisas negativas, não tá sendo bom para ela tem a possibilidade de fazer alguma coisa que não vai ser boa para ela, aí é que ele chega, ele não age no meu livre-arbítrio, mas ele tenta, através das suas vibrações, passar para mim: Sônia, vai orar, Sônia, pensa direito no que você quer fazer, Ó, agora Sônia,
Vou te ler, você me desculpa, Sônia, por conta do tempo, a gente tem que ser bem corrido, né? Mas olha, ele pergunta assim: o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que quisesse o mal? Aqui ele diz a resposta ao que você está falando, ao que ela falou. Existe uma união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. É o livre-arbítrio, é aquilo que você falou. Se ele quiser, se ele abrir, se ele entrar em vibração, aí a coisa boa vem acontecer. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveita esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Nesse momento em que você não está legal, ele não está junto. Ele volta imediatamente assim que você muda a sua vibração. Não, mas ele tenta te ajudar, Ivanil, com a vibração dele. Bom, Porque ele sabe que você é imperfeito. E o anjo protetor é justamente isso, tentar te ajudar a você evoluir, não cometer mais erros, não se prejudicar. E aí entra também os espíritos simpáticos, que são aqueles nossos que já partiram, que já estão do outro lado, que gostam da gente, e eles estão ali te intuindo e ajudam bastante. Mas o espírito mesmo, você tem que ficar na mesma vibração que ele. Você não pode cair, não pode deixar os pensamentos, como você falou, tomar conta da situação. Porque senão vai ladeira abaixo mesmo. Quando o espírito está constantemente com o seu protegido, olha, o espírito está constantemente com o protegido, não existe alguma circunstância em que, sem abandonar, o perca de vista. Em nenhuma situação ele te perde de vista. Eu vou falando. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Por quê? Se está numa vibração muito boa, ele nem precisa ficar perto de você, porque você não vai correr o risco de entrar em perigo. Olha, chega um momento em que o espírito não tem mais a necessidade do anjo da guarda, o espírito que está cuidando de você. Chega uma hora que o espírito que cuida de você, que o anjo que cuida de você, não precisa do anjo da guarda dele? Sim. Quando ele se torna capaz de se guiar sozinho. Um dia, nós todos vamos chegar a esse patamar. Gente, são muitas as perguntas. Esse livro é enorme. Aqui, as perguntas, acho que vão... De que número a que número são, Antônio? De 1 a 1000 e pouco, né? Vai de 1. Por isso que eu convido vocês a lerem. Vai de 1 até 1000 e... Acho que é de... Página, né? É 1000 e... Quantas perguntas? 1004... 1009. Vai até 1009. São 1009 perguntas. Então, aqui, eu fiz algumas aqui, mas eu foquei só em 2 perguntas, que foram as perguntas 490 e a 495. Por isso, eu convido vocês a adquirirem esse livro e estudar essas perguntas aqui, porque é muito rico isso aqui. Esse tempinho de 35, 40 minutos é muito pouco para a gente falar. E a gente... Tinha Santo Agostinho falou uma frase tão bonita, porque quando o Kardec estava fazendo isso daqui, ele fez um discurso maravilhoso, né? E ele disse que... O que ele disse? Eu marquei aqui para algum lugar para falar para vocês. Ele disse que você não deve abandonar o seu anjo em momento nenhum. Amai o vosso anjo, guardião, como a um irmão. Ele vos conhece e vos ama. Então, ele pede assim, que a gente ame o nosso anjo, porque ele nos ama muito. Ele
Gente, foi Deus que mandou ele tomar conta de cada um de nós aqui. E a gente, quando for se deitar, quando for se levantar, quando for sair, quando for para a escola, Guilherme, quando for trabalhar, Rosana, quando vir na casa espírita, seu João, faz uma prece em casa, pede para o anjo da guarda abrir os caminhos, deixar tudo mais fácil, né, para a gente percorrer e não passar pelos percalços daí da vida, que é muito difícil a vida hoje em dia. E se a gente se lembrar que nós temos o nosso anjo que está o tempo todo, 24 horas com a gente, a não ser que nem a Sônia falou que estava falando ali, que a gente vira um pouco o pensamento. Por isso a gente tem que estar em vibração positiva sempre. Como? Rezando, orando, vibrando, fazendo prece, ajudando o nosso próximo. Tem lá uma imensidão de coisas que a gente pode fazer para não deixar o anjo se afastar da gente. Cuidar bem da mãe, falar a palavra não para a mãe, dar um abraço na prima, na tia, né, Guilherme? Fica sempre bonzinho, e só coisa boa vai te acontecer. Bom, gente, parece que não, mas eu falei bastante. Essa reflexão nos mostra algo profundamente consolador. Podemos errar, podemos cair, podemos nos perder momentaneamente, mas nunca seremos abandonados. Nunca. O nosso anjo está sempre com a gente. Que nem quando a Sônia falou. O nosso anjo nunca nos abandona. Se de repente ele foi dar um passeio, porque a gente está com o pensamento todo, tem lá o nosso amigo, o nosso pai, sei lá se vocês todos têm pai ainda, aquela pessoa que desencarnou, que está do outro lado, que é um espírito que tem afinidade, ele vai em nosso socorro, o anjo corre, vem o anjo dele, avisa o anjo da pessoa que está pedindo, e ele vem e socorre novamente. Existe sempre um espírito elevado do nosso lado, nos inspirando, nos amparando, nos ajudando a reencontrar o caminho do bem. Tudo que nós precisamos para fazer isso é abrir o coração e permitir essa ajuda. Tá bom, gente? Eu agradeço a atenção que vocês tiveram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte para o São Antônio, para ele saber tudo. Aí, eu vou encerrar e mais uma vez quero falar para vocês. Ama o vosso anjo. O anjo guardião não sai do seu lado. Ele é como um irmão mesmo. Ele conhece a gente e ele ama a gente. Então eu quero agradecer a Deus a oportunidade que me deu de estar aqui falando sobre isso. Eu vou estudar mais. Eu pretendo não ficar gaguejando quando surgirem perguntas iguais as que a Sônia fez ali. Eu me foquei no livro, porque o livro ele responde tudo que a gente, todas as dúvidas que a gente tem. Né? Então eu agradeço a atenção de vocês e eu quero encerrar. Pode apagar a luz. Eu acho que todo mundo aqui sabe a oração do anjo da guarda, não sabe? Não. Muita gente, quem não sabe eu vou falar, depois vocês vão falar. A oração do anjo da guarda é aquela oração quando a gente era pequenininho, o avô, a avó, o pai, a mãe ensinou. Aquela oraçãozinha simples, pequenininha, mas muito rica e que vai deixar eles muito felizes aqui com a gente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumina. Assim seja. Obrigada, gente.